Olá pessoal, nessa atividade aqui a gente vai fazer um desenho um pouco diferente, tá? Então o que eu fiz? Eu coloquei lá no arquivo de vocês uma descrição de como que era o quarto de uma certa pintura, não vou dizer o nome da pintura, nem o nome do artista, porque eu não quero que vocês pesquisem na internet, não é o foco é que vocês façam ou como vocês imaginam, tá? A partir da leitura do texto. Eu fiz um desenho que não tem absolutamente nada a ver com o quarto que eu descrevi lá naquele texto, tá? Mas eu só vim aqui com esse desenho porque eu queria mostrar como que a gente vai fazer uma parte do nosso trabalho, tá? Que vai ser buscar texturas visuais e táteis no mesmo desenho, tá? E eu vou exemplificar com esse desenho aqui, mas só reforçando de novo, ele não tem nada a ver com o desenho daquele artista, então ignorem a ideia desse desenho, né? Não é para copiar essa ideia desse desenho, eu só fiz para exemplificar a técnica para ser usada nessa atividade aqui, tá bem? Nessa atividade aqui eu quero deixar claro que todos os materiais que eu tô usando são as marcas mais baratas que eu encontrei, então eu tô fazendo com elas para mostrar que qualquer tipo de material vai servir para fazer essa atividade, tá bem? Eu gosto de deixar isso bem claro, porque material não vai fazer um desenho melhor, tá? É como a gente faz com o cuidado e o carinho que a gente coloca, tá bem? Eu vou fazer, por exemplo, essa textura da cama com uma textura visual, tá? Então, eu vou pintar toda a minha cama com uma cor por baixo, pra ter um fundo, né, pro meu desenho depois. Eu pintei aqui bem fraquinho, com duas cores. Eu vou fazer uma textura visual, lembrando, textura visual, então, é aquela textura que nosso olho enxerga, né? Então, eu vou fazer como se fosse uma colcha de sereia, tá? Bem na moda. E eu tô fazendo as escamas da sereia com essa textura visual, tá bem? Se vocês quiserem, vocês podem fazer com canetinha, com lápis de cor, giz de cera, tá? O material é completamente livre, tá? Então, aqui eu fiz uma textura visual, tá? Agora, eu vou pintar, deixa eu ver, acho que a janela com uma textura tátil, que no caso é aquela técnica que eu mostrei pra vocês de frotagem, né? Então, eu vou pegar aqui, vou pegar outra cor. Vou pegar esse aqui. Eu vou pintar na minha mesa, por quê? Porque na minha mesa ela tem uma textura, que eu gosto muito da textura dela. Que eu coloco um pano em cima dela pra ficar com essa textura. O mais legal é que não mexer a folha quando a gente tá pintando em cima de alguma textura, tá? Que daí vai pegar melhor. Senão pode ficar meio confuso. Pintar toda ela. Aqui já pintei toda. Vocês conseguem ver de pertinho, olha os detalhes que fica. Dá pra fazer com várias texturas diferentes, tá? E assim vocês vão fazendo, vocês vão mesclando um pouquinho de texturas táteis com texturas visuais, tá? Nesse caso, eu vou usar a canetinha para fazer um travesseiro com pontinhos. Pontinhos, tá? Não risquinhos, no meu caso aqui que eu tô fazendo. Isso vai dar a interpretação de cada um a partir da folha. Ó, já fiz rápido, ficou os risquinhos, tem que ser mais devagar. A partir da folha que eu passei ali com as descrições de como que é aquela pintura, tá? E daí vocês vão imaginar e vocês vão completar com esse tipo, tá? De textura visual e textura tátil também, tá bem? Fiz mais uma textura tátil pra mostrar que eu usei um outro fundo que eu tinha aqui, que na verdade era um pedacinho do mouse que eu coloquei em cima da folha, eu pintei e ficou a marca, ó. Então, duas texturas táteis e aqui texturas visuais. A gente vai pintar o desenho inteiro desse jeito aqui, tá bem? Eu adicionei mais algumas coisas para dar exemplos, tá? Por exemplo, aqui, eu fiz com canetinha o chão e eu pintei bem fraquinho. E eu pintei em cima da minha mesa, então também deu uma textura tátil junto com uma textura visual, viu? Olha só.
Aqui eu, por exemplo, também pintei bem fraquinho, com rosa bem fraquinho, nem dá pra ver, eu acho, no vídeo. E depois eu fiz os coraçõezinhos, que também é uma textura, tá? Porque eu tô adicionando uma camada de textura no meu desenho. Vocês veem como fica mais complexo o nosso desenho, fica até mais bonito? Que quando mais informação a gente coloca nele, mais finalizado ele fica, né? Então, mais agradável ao nosso olhar ele fica. Por que que ele fica agradável? Por causa dessas texturas aqui, ó. Por causa que quando a gente olha, a gente vê ele completo, porque ele tem um monte de textura. Eu fiz aqui no caso com canetinha, mas não precisa ser com canetinha, né? Pode ser com outros materiais também, que nem eu falei. E eu usei materiais bem simples e ficou um desenho bem bonito no final, né? Então, claro, né? Esse daqui, que nem eu falei, não tem nada a ver com o quarto que a gente vai desenhar. Mas era para vocês entenderem como é que a gente vai aplicar, né, uma textura tátil e uma textura visual no nosso desenho. Eu chamo de textura tátil o que eu tô colocando como que é a frotagem, o nome da técnica mesmo, tá? Mas eu chamo de textura tátil porque ela é aquela textura que a gente consegue sentir e que eu passei por cima aqui no papel, tá? Então eu misturei essas duas e ficou assim. Eu espero que auxilie vocês a fazer o trabalho de vocês. E é isso aí. Um bom trabalho. Qualquer dúvida podem chamar. Esqueci de dizer, vocês podem ser bem criativos, tá? Então, se vocês imaginaram aquele quarto com uma determinada textura, vai fundo, desenha, né, daquele jeito que você tá imaginando que é a partir da tua leitura, tá? Não precisa ser só como eu fiz aqui, pode inventar mil e outras formas de se fazer, tá bem? Agora sim, um bom trabalho. Importante também, eu esqueci de falar, voltei de novo, a gente vai colocar isso no nosso diário, tá bem? Eu não desenhei no diário direto porque, como a minha próxima folha é colorida, eu queria mostrar bem os detalhes pra vocês. Certo, pessoal? Bom trabalho!